Olá, bem-vindos a mais uma série Consultoria Financeira, onde eu respondo a dúvidas que vão fazer você investir do zero e construir um patrimônio que te permita viver de renda. Por que isso é importante? Eu respondo lá no final do vídeo. Bacana? O assunto de hoje é investimentos no exterior. Mas calma, não é nada demais, nada de complexo, não precisa ser um ultra investidor, um mega investidor para ter acesso aos ativos, aos investimentos lá fora. Cada vez mais é a modalidade que vem se popularizando, vem ficando ao alcance, né, do investidor. Bacana? Então, eu vou tentar trazer assim, uns conceitos bem simples, bem tranquilos, e você vai ver que é fácil de entender. Tá? Então, a primeira pergunta ela é meio óbvia, né? Por quê? Por que investir em ativos no exterior? Então não tem nada a ver com status, porque eu invisto lá fora, porque não sei o que. Não, é uma questão racional de carteira de investimentos. Então, coloquei aqui 3 motivos, mas eles meio que se complementam. Tá? O primeiro deles é a questão da proteção cambial. Ou seja, historicamente, o real, se for pegar desde o início do plano real ali, para não ir muito para trás, né? As demais moedas nem se fala, né? Mas vamos pegar do plano real em diante. O Brasil tende a ter uma moeda mais fraca em relação ao dólar, né? Então, se a gente pegar uma tendência, há uma tendência do dólar se valorizar frente ao real. Aqui a gente tem muita emissão de moeda, né? O que está ligado aos gastos públicos, aí tem toda uma série de questões macroeconômicas que não é o caso aqui. A ideia é proteger justamente, a gente fala, né, no jargão dos financistas, ter uma parcela do patrimônio em moeda forte, né, estar exposto à moeda forte. Né? A gente sabe que volta e meia no Brasil dá alguma crise, alguma turbulência, e o dólar dá aquela disparada, e depois ele cai devagarinho, mas dá aquela disparada. Tá? Então, a longo prazo, você tende a ter uma proteção cambial nesse sentido. Outra questão é a diversificação. Né? Então, eu tendo uma parte do meu patrimônio em dólar, né? Isso vai fazer com que eu diversifique os meus investimentos. A hora que... O que é diversificar? Diversificar é proteger contra o risco. Uma hora que a economia aqui, que a bolsa, por exemplo, se eu tenho ações da bolsa, que as ações da bolsa vão mal, o dólar geralmente vai bem. Então, ele vai fazer um contraponto, vai fazer um balanceamento da carteira. Aí você vai estar mais diversificado, você vai ter uma melhor gestão de risco da carteira, tá? Então a diversificação é um ponto importante, tá? Deixa eu investir um pouquinho mais de tempo aqui na diversificação. Tá? O que é diversificação? Nada adianta eu pegar meu dinheiro e botar, por exemplo, vou comprar ações. Vou comprar uma ação só. Vou pegar 20% do meu dinheiro e vou colocar nessa ação aqui. O que acontece? Se ela for bem, é bonito, é legal, né? Porque a tua carteira vai andar muito bem. Né? Só que a gente nunca faz isso porque existe uma coisa chamada risco não sistemático. Vou dar um exemplo bem claro. Eu tinha ações lá da IRBR, que é uma resseguradora, tá? IRB Brasil, na verdade, é uma resseguradora, tinha um monopólio até pouco tempo atrás aqui no Brasil, e tal, é uma companhia que vinha muito bem, vinha subindo, acho que cheguei a ganhar 50%, 60% de valorização ali em questão de um ano e meio. Só que, eu já penso, se eu tivesse com todo o meu dinheiro, ou boa parte dele nessas ações, eu estaria muito feliz, né? Pô, bacana, tô ganhando 50%, tô ficando rico nessa ação, legal, bacana. E o que aconteceu? O risco não sistemático é o risco daquela empresa, dar algum problema naquela empresa, como realmente deu. Ela tinha problema de contabilidade, problema de governança, de transparência, né? Foi trocada toda a diretoria, tem um problema sério lá de organização societária, de contabilidade e tudo mais. A ação, que eu estava ganhando 50%, passei a perder, sei lá, 20%. Então, olha só o risco, né? Se eu tivesse só essa ação na minha carteira. Então, a diversificação é isso. Você ter mais ativos, não ficar concentrado. E quando eu trago o dólar, né, quando eu trago investimentos no exterior, eu estou tirando
eu tô descorrelacionando a minha carteira do Brasil, né? Se no Brasil aqui der um problema grave, político, econômico, eu vou ter uma parcela do meu patrimônio que não tem a ver com o que está acontecendo no Brasil, né? Tem a ver com o que está acontecendo lá fora, tá? Então é uma proteção, uma diversificação. E C, como marquei aqui a terceira opção, tem muito mais opções, né? Quando tu abre o leque lá, bom, no exterior tem muito mais opções, no mínimo tu dobra das opções quando tu tem acesso a investimentos no exterior, tá? Mas isso aqui até acho que não é tão assim, né? Não é tão, não há nada muito diferente do que tem aqui no Brasil, mais a quantidade mesmo, né? E maior liquidez também, se a gente for falar do investimento muito alto. Bom, beleza, bonito, bacana. Como investir no exterior? Aí tem duas maneiras. Jeito mais difícil e jeito mais fácil. Jeito mais difícil, um pouquinho mais complicado, é eu pegar, abrir uma conta numa corretora lá dos Estados Unidos, por exemplo. Eu posso abrir em qualquer lugar do mundo. Mas vamos falar aqui só dos Estados Unidos, que é para ficar mais fácil. Então, eu vou lá, põe na internet ali, corretora americana, vou ter que dar uma pesquisada, vou ter que ver preços, né? Eu posso até pedir indicações do banco que eu trabalho, enfim, corretora que eu trabalho. Mas é relativamente simples, não há muito problema com isso, tudo à distância, óbvio, não precisa ir até lá, né? Assinar nada, tudo vai pedir passaporte, vai pedir alguns dados, vai cobrar algumas taxas. Você pode abrir a conta numa corretora lá e a partir de lá você tem acesso a todo o mundo de investimentos dos Estados Unidos, tá? Que é bem grande. Ou então, não quero enviar o meu dinheiro para o exterior, né? Tem a questão tributária, vai pagar imposto, talvez na ida, talvez na volta também. Enfim, tem todo um outro regulamento que eu não vou detalhar aqui, mas que também tem que cuidar, né? Então, eu posso, não quero enviar dinheiro para o exterior, então eu posso investir com o meu dinheiro aqui no Brasil mesmo. Aí eu vou investir em ativos, em modalidades que eu boto meu dinheiro aqui e esses veículos que vão fazer o investimento lá por mim, tá? Mais ou menos isso, para simplificar. Então, quais são os 4 tipos aqui? São 3 bem comuns e um pouquinho mais diferente. Então, o primeiro deles, fundos de investimento que aplicam no exterior. Então, se você assistiu a minha aula que eu fiz sobre, que eu respondi, né, a dúvidas também sobre fundos, você vai ver que lá uma parte daqueles fundos, eles podem investir no exterior. Tá? Tem algumas regrinhas, né? Alguns deles tem que ser investidor qualificado, que é ter acima de 1 milhão investido no mercado financeiro. Mas, via de regra, são fundos acessíveis a qualquer investidor. Tá? Pode ser um fundo de renda fixa, pode ser um fundo multimercado, né? Que vai aplicar no exterior. Tá? E pode ser 100% do fundo, pode ser 20%, 40% do fundo. Aí eu não vou entrar também tanto em detalhe assim, mas eu posso acessar, né? E até pouco tempo atrás não podia. Né? Os fundos para investir no exterior não era tão simples, tinha que ter uma série de regras, né? Agora vem se abrindo mais o mercado, então existem bastante fundos que investem no exterior. Então eu vou lá, invisto no fundo aqui no Brasil, esse fundo vai lá e compra ativos do exterior e replica a rentabilidade, tudo certo, bem simples. Tá? E aí tem vários, né? Tem de ações, de renda fixa, de juros, tem várias opções. Aí eu tenho os BDRs, né? Os BDRs que são, para simplificar a explicação, né? Eles são títulos representativos de ações de empresas de fora do Brasil. Tá? Então, por exemplo, tem ações da Apple, ações da Amazon, do Google, todas as empresas norte-americanas, né? Basta que eu tenha um agente financeiro que vai ficar responsável pelo lastro aqui, né? Então, ele compra as ações lá, emite um recibo mesmo, né? Ó, recibo que eu comprei a ação lá, e eu, investidor, venho e compro esse recibo aqui no Brasil. Tá? Vai replicar os mesmos direitos, a mesma valorização, certo? Do que a empresa valorizar lá fora. Mas também é um investimento não é muito acessível, assim, tem que ver a disponibilidade, tem a questão de ser investidor qualificado, muitas vezes, tá? Então tem que dar uma boa pesquisada. O mais fácil para acessar BDR é através de fundos. Então tem fundos que compram BDRs, aí também está diversificando.
é uma opção talvez mais viável para o pequeno investidor, tá? É porque assim, ó, só para a gente entender bem também esse conceito, existe um investidor de varejo, entre aspas, que é aquele que tem menos de 1 milhão aplicado no mercado financeiro, então esse é considerado investidor de varejo. Aí tem um investidor qualificado, acima de 1 milhão até 10 milhões. O investidor profissional, que é onde eu me enquadro, que é acima de 10 milhões. Não, brincadeira. Né? Mas tem essa divisão, né? Investidor de varejo, qualificado e profissional. Então, alguns investimentos eles estão disponíveis só para investidores qualificados ou investidores profissionais. Certo? Aí tem o ETF, os ETFs. Os ETFs, simplificando, eles são uma espécie de fundos, né, com cota negociada na bolsa. Então, eu vou na bolsa de valores aqui no Brasil mesmo e compro ETFs. Só que tem muita, se eu não me engano, só duas opções, duas ou três, que eu consigo investir lá fora. Então, para dar um exemplo, um ETF é um fundo de investimento que ele vai imitar, replicar algum indicador, algum índice. Nesse caso que a gente está falando agora de investimento no exterior, o ETF que tem na bolsa, ele vai replicar o índice de ações norte-americano chamado S&P 500. Tá? Então, que nem aqui tem a Ibovespa, né, que tem Ibovespa, IBRX, aqui no Brasil, são mais comuns. Lá eu tenho S&P, Dow Jones, Nasdaq, aí tem a de Chicago, tem um monte de índice lá, muito mais que no Brasil. Mas o principal deles, acho que o maiorzão deles é o S&P 500. Tá? Que são as 500 maiores ações lá dadas nos critérios, enfim. E aí você pode, legal, gostei, quero que uma parte dos meus investimentos representem a Bolsa de Valores norte-americana. É fácil fazer isso? É muito fácil. Vai lá aqui na Bolsa do Brasil e compra um ETF, Exchange Trade Fund, tá? Que vai replicar esse índice, é um espelho, é a mesma coisa, tá? E bem mais barato que um fundo tradicional. Aí tem o COI. Eu coloquei o COI aqui, teria que falar uma aula só de COI, que é Certificado de Operações Estruturadas. É uma combinação de renda fixa com ações, com opções com derivativos, né? E a gente chama de estruturas, operações estruturadas de capital protegido. Então, por exemplo, você pega lá, vou dar um exemplo bem simples, tá? Para não estender muito essa explicação aqui. Investir num COI que, se os ativos lá que o COI investiu valorizaram 30%. Nesse caso, o teu ganho vai ser metade, vai ser 15% só. Né? Aí você fica perguntando, não, mas qual é a vantagem então? Né? Pô, valorizou 30%, eu só vou ganhar 15%? Por que acontece isso? Porque na outra ponta, se por exemplo cair 10%, tu não perde nada. Entendeu? Então, capital protegido, tu vai ter uma faixa de ganho limitada, mas uma perda também limitada. E aí tem vários tipos. Tá? Mas é operações estruturadas que são emitidas lá no exterior. Então eu quero estar exposto à Bolsa da Europa lá, a Bolsa taxa de juros do Japão. Sei lá, aí vai ter uma infinidade de COIs, né? Ações da Apple, ações da Amazon. E eu quero proteger o capital. Eu quero, assim, se der uma zebra, que nem deu agora a pandemia, eu quero não perder. Tem opção também. Tá? Então o COI é um pouquinho mais sofisticado e não tem nada demais. Terceira pergunta. Há risco cambial? Que é o risco cambial nesse caso aqui. Se eu levar o meu dinheiro, expor meu dinheiro a dólar, se o dólar desvalorizar frente ao real, eu perco dinheiro. Né? Então não adianta nada, eu ganhei lá, eu fiz um investimento, ganhei 10% numa ação lá, um investimento qualquer no exterior. E o dólar caiu 10%, ficou elas por elas. Né? Esse é o risco cambial. Tem risco cambial? Depende. Se você investir diretamente, que a gente falou, né? Vou lá, abro uma conta na corretora dos Estados Unidos, né, e o dinheiro invisto por lá, é certo que vai ter risco cambial. Tá? Se eu investir aqui no Brasil, depende. Vai ter algumas opções, principalmente fundos, né, que o fundo vai fazer uma proteção contra esse risco cambial. Então lá, um fundo que investe em ações
de tecnologia dos Estados Unidos. Legal, gostei, acho lindo, quero investir nisso aí. Bacana. Mas eu não quero ter o risco cambial. Quero assim, se o dólar cair ou subir, para mim, quero que seja indiferente. Quero só estar atrelado à performance das ações. Existe essa possibilidade? Se o fundo permitir, sim. O fundo pode dizer lá, se o fundo tem proteção cambial contra a volatilidade cambial, eles fazem lá as proteções dele e aí você não está exposto à variação. Mas eu vejo que uma das vantagens foi aquilo que a gente falou lá no início. É justamente a proteção cambial, né? Essa expectativa que existe em relação à valorização contínua do dólar. Tá? Então não sei se faz muito sentido eu não me expor ao risco cambial. Tá? A não ser que a minha parcela, a não ser que, por exemplo, não, eu quero expor meu patrimônio 10% a dólar. Tá? Então eu já estou exposto 10% a dólar. E eu quero investir mais 10% em ativos no exterior. Mas eu não quero correr mais risco cambial. Aí eu tiro esses 10% a mais que eu investi, eu faço com proteção cambial. Tá? Bom, legal. Que tipos de... número 4. Que tipos de investimento tem no exterior? Então, digamos que eu abri uma conta lá nos Estados Unidos, tá? na corretora lá. Basicamente, não é que eles nos copiaram, né? A gente copiou eles, tá? Porque lá o mercado é infinitamente mais maduro do que aqui. Então, via de regra, basicamente é as mesmas opções que eu tenho aqui no Brasil, tá? Ações preferenciais e ações comuns, ordinárias, né? A diferença é que lá as ações, algumas delas, as preferred, né? As preferenciais, parece meio que uma renda fixa, porque eles pagam um dividendo fixo, né, muitas vezes lá de 2%, 3% ao ano, ao menos. Algumas diferencinhas assim, mas são mínimas. Tá? Aí eu tenho também, que eu acho bem interessante, olha só, tá ficando bem interessante, é os Treasury Bonds, ou seja, Treasury Papers, né? O Tesouro Direto. Quem conhece um pouquinho mais, ele já sabe que o Tesouro Direto, né, aquele investimento que eu invisto no governo federal, eu empresto para o governo federal e ele me paga juros e tudo mais. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eu empresto para o governo americano e me paga juros. Por que está ficando legal? Deixa eu ver se eu vou falar isso. Vou falar na próxima pergunta. Tá? Por que está ficando legal? Vou pular essa aqui então. Mas tem essa possibilidade então de eu investir em títulos públicos norte-americanos, emprestar lá pro Trump, tá? Fundos, lá tem a divisão assim, mutual funds, que seriam nossos fundos de investimento regulados aqui no Brasil. Eles são mais regulados, são mais protegidos, vamos dizer assim, né? Tem de vários tipos. E tem os hedge funds. Hedge funds é o fundo assim, eu quero arriscar. Eu quero arriscar, o negócio eu quero ganhar dinheiro, eu quero ir bem, quero ter uma rentabilidade boa. É um fundo mais arrojado, né? São os hedge funds lá porque eles não têm tanta regulação. Então eles pegam o dinheiro e fazem miséria lá. Né? Investe tudo que é tipo de coisa, não precisa prestar muita conta. São fundos bem mais arrojados. Tá? Então essa divisão que existe lá, básica entre mutual funds e hedge funds. Aí nós temos lá o que seriam os nossos fundos imobiliários aqui, que eu também gravei um vídeo sobre fundo imobiliário, que são os real estate, né? Os real estate investments, tá? Que é o fundo imobiliário deles lá também. Então eu quero investir meu dinheiro em fundo imobiliário de Miami, sei lá, que investe em hotéis em Miami. Deve ter uma opção lá que existe essa possibilidade, então tu vai lá e compra esse fundo imobiliário lá. Com certeza deve ter muito mais opções do que aqui, né? E também ETFs no exterior. Aquilo que eu falei, né? Fundos de investimentos que vão replicar um índice. Lá é a mesma coisa. Tá? Os ETFs são fundos que eu vou buscar que vão replicar algum indicador, daí eu invisto diretamente lá. Tá? Só para a gente ir um pouco mais a fundo na questão do indicador,
um indicador que nem Ibovespa. Ibovespa é uma média ponderada de todas as ações ou melhor, das ações mais negociadas da Bolsa aqui do Brasil. Então, quando tu escuta lá no rádio ou na internet, a Bolsa caiu 5%. Não é que todas as ações caíram 5%. É uma parte, as ações que compõem o índice caíram, na média, caiu 5%. Uma caiu 8%, uma caiu 2%, uma caiu 10%, uma não caiu, tá? Então isso é um índice, né? E o ETF, ele vai replicar algum índice. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente falou do S&P 500, Dow Jones, aí tem um monte de índice, tá? Então, basicamente, é a mesma coisa, né? Só muda aí o nome, muda um pouco o formato, mas as mesmas opções que a gente tem no Brasil, a gente tem lá fora também. Tá? A quinta pergunta que me fizeram, bem interessante. Tá legal, bonito. Mas eu, no caso, tem investimento no exterior? Não, diretamente não. Tá? Diretamente não. Por que não? Eu sempre achei o seguinte, tá? Desde a época lá que deu a crise no Brasil, 2015, né? Impeachment, 2014, 2015, aquela crise terrível, né? Que a gente teve, eu já comecei a estudar melhor essa parte de botar o dinheiro lá fora, né? Tava com medo de realmente desse um colapso aqui no Brasil e tudo mais. Mas, o que eu pensei? Cara, aqui no Brasil nós temos uma Selic, uma taxa de juros muito alta. Então, enquanto meu dinheiro está lá fora, bem ou mal, tem um custo, né, de oportunidade muito grande. Que na época estava 14% a Selic. Né, bateu 14%. Cara, por mais que o Brasil daqui a pouco tá mal, eu tenho uma rentabilidade legal aqui, tenho 14% garantido. Né? Então por que eu vou me arriscar também botar lá fora? Né? Acho que não havia necessidade, né? Eu tinha um risco que era compensado por uma taxa maior aqui no Brasil. Mas aí eu botei aqui na resposta, mas eu pretendo. Por quê? Aí eu vou voltar na pergunta anterior. Eu acho muito legal, acho muito interessante a opção de investir em títulos públicos norte-americanos, né? Esses de longo prazo, tá? Porque além do dólar eu vou ganhar uma remuneração fixa, tá? Então, aí eu vou comparar com a Selic daqui, que está 3% ao ano, já não compensa tanto eu deixar o dinheiro aqui, né? Se eu for investir em renda fixa. Então eu prefiro estar exposto ao dólar, que é uma moeda forte, que tende a se valorizar ao longo do tempo em relação ao real, né? E mais uma taxa de juros que é praticamente igual ao que eu tenho aqui, certo? Então, estou pensando em fazer isso, tá? Bom, mas eu já tive investimentos indiretos, tá? Eu tinha recentemente um fundo de investimento no exterior, em ações no exterior, que replicava as ações do S&P 500, tá? Com variação cambial e tal, com dólar. E, cara, me arrependo, quando deu a crise aqui, agora da pandemia, o que eu fiz? Eu retirei o risco da minha carteira, então eu vendi boa posição, tá? Boa parte, realizei algumas perdas, alguns prejuízos, tá? O investidor, né, tem que ter a racionalidade, o sangue frio para fazer isso, assumi alguns prejuízos e troquei para dólar, né? Isso quando o dólar estava 5 e pouco, já prevendo que no Brasil a coisa ia ser mais forte. Mas se eu tivesse continuado no fundo de S&P, no fundo que investe lá fora, eu teria ganho, além do dólar, o valor da recuperação das ações. Então eu ia ganhar 2 vezes, tá? E por isso eu me arrependo um pouco de ter saído. Mas como eu estava querendo reduzir risco da minha carteira, então também foi uma decisão técnica, tá? E aí quando eu falo em investir em dólar, não é que eu comprei dólar físico, né? Isso aí seria burrice. Eu investi num fundo cambial, um fundo que só replica a variação do dólar. Tá? Muito simples, muito fácil. Bacana? Então não tem investimento no exterior, né? Agora o dólar mais caro também não sei se vai compensar, né? Questão cambial. Mas eu acho que a longo prazo, acho que é interessante. Tá? Acho que é interessante. Vou até fazer um teste, vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Tá? Bom, quanto por cento da carteira
quanto por cento da carteira total. Então lembra que a nossa carteira é uma pizza, né? Eu tenho lá pizza de calabresa, pizza de milho, portuguesa. Quanto por cento da minha carteira total eu devo colocar o sabor, colocar ativos no exterior? Olha, para não ficar em cima do muro, porque isso é, como eu sempre falo, né, nos vídeos, isso é muito individual de cada investidor, tá? Mas para não ficar em cima do muro, eu colocaria mínimo 10% da carteira até para fins de proteção. Lembrando, o que é proteção? Cara, se der merda aqui no Brasil, o real se valoriza bastante, eu tenho pelo menos, no mínimo 10% do meu patrimônio está protegido. Se a coisa explodir aqui, eu tenho 10% protegido. Tá? Atualmente eu estou operando com quase 30% de proteção, dividido em dólar e ouro. Né? Porque o ouro, nas crises, ele tem se mostrado, historicamente, nas crises econômicas, o dólar valoriza. Então, para ter uma ideia, esse ano, esse fundo de fundo de ouro que eu tenho, ele valorizou 20%, não estou enganado. Então, enquanto as ações caíram, olha que legal, as ações caíram 25%, 30%, o fundo que eu tenho em dólar, em ouro, segurou, né? Porque ele subiu 20%, então atenuou a queda. É para isso que serve, né? Mas quando o mercado está bom, o ouro não sobe nada, ele não cai nem sobe, ele fica paradão lá. Tá? Mas ele é bom para esse momento de crise. Aí qual é a estratégia? Só para fugir um pouco do assunto aqui, mas é que pegou o gancho aqui. Ah, bonito, aí investi dólar e ouro. Então eu estou com 30% protegido, tá? Em tese. O que acontece? A hora que eu ver, que eu enxergar, enquanto investidor, uma melhoria aqui no cenário de ações brasileira, começar a clarear melhor as coisas e tal, vai começar a girar a roda de novo, aí eu tiro da proteção e volto a investir na bolsa, tá? Ah, por que não é o momento de fazer isso agora? Não sei. Eu, como sou mais conservador, eu prefiro esperar um pouco, ver como é que vai se dar toda essa questão, como é que vai ficar a saúde financeira das empresas, né, como um todo, para poder voltar para a Bolsa de Valores. Tá? Mas quem quer arriscar um pouquinho mais já pode apostar, não, eu acho que vai recuperar, já vai, aqui em diante é só alegria, então toca a ficha. Tá? Eu não acho que é o caso. O Brasil está com um problema fiscal muito preocupante. Né? Uma taxa Selic baixa, não está tendo movimentação financeira na economia, então pode acontecer uma deflação. O que é deflação? Os preços, ao invés de subirem, que é a inflação, eles caem. E isso não é legal. Isso é muito pior que a inflação. Né? Porque os investimentos que os empresas, pessoas estão fazendo, não estão tendo retorno na economia real, né? Imagina, eu boto lá, invisto 100 mil em estoque e mercadoria, contando com um preço de venda de 200 mil, por exemplo, e o preço começa a cair. Né? Isso corrói a margem, e aí salário e vem tudo na sequência. Eu coloquei aqui, mínimo 10% para proteção, tá? Então, da minha carteira, a minha pizza, 10% para fins de proteção, tá? Então, exposto ao risco cambial. E o mesmo percentual, ou seja, mais 10% de renda variável, se for para buscar rentabilidade. Então, 10% de proteção, pode ser em dólar, ou até uma renda fixa com dólar, e mais 10% da minha carteira, ações de empresas americanas, né? Basicamente vai ser ações, ETFs, né, do índice. Aí se eu quero mandar dinheiro lá para fora, eu posso pegar fundo imobiliário, daí vai toda a diversificação. Tá? Eu botei um comentário aqui só para que a longo prazo, já falei isso, né? A longo prazo, se a gente for pegar desde o plano real, né? Pegar uma tendência, a gente teve um período ali que o dólar, que o real teve uma boa valorizada, se não me engano ele foi para 1,8, não, 1,50 acho que bateu, se não me enganado. Né? Bateu 1,50, né? Foi lá em 2006, 2007, tem uma boa valorizada o real frente ao dólar, mas de 2007, 2008 para cá, existe uma tendência, né, do dólar se valorizar frente ao real, e acho que para longo prazo é o que vai acontecer. Né? Historicamente, economias mais fracas tendem
a ter o dólar sempre se valorizando de forma gradativa, né? Com esses picos e quedas, mas de forma gradativa no longo prazo, tende a se valorizar o dólar, então não enxergo o risco cambial, para mim não é um problema. Não vejo dessa forma. E para a última pergunta, precisa de muito dinheiro para investir no exterior? Não, não. Claro que se for muito, também não faz sentido com muito pouco dinheiro. Tenta diversificar o que não existe. Então, eu acho que 10% sempre dá para colocar do seu patrimônio em dólar. Isso pode começar com R$1.000, acho que é o mínimo que já pode fazer investir num fundo cambial. Então, vamos pensar assim, 10% de proteção em câmbio, em dólar. Então seria 10 mil, né? Eu teria que investir 10 mil, 1.000 eu boto em dólar e o resto eu distribuo. Tá? Mas agora, para mandar dinheiro para o exterior, aí já vai precisar, no mínimo, acho que uns 10 mil dólares para abrir uma conta numa corretora, que tem questão de taxa fixa e tudo mais. Então, para não perder teu dinheiro em taxa, para investir direto, teria que ser uns 10 mil reais no mínimo, para não falar 10 mil dólares. Tá? Então, não precisa, não precisa ser muito dinheiro, não. Tá? Mas também muito pouco. Teria que escolher os veículos de investimento aqui no país. Tá? Como a gente falou de fundos, eu invisto aqui num fundo que investe lá fora. Daí, R$1.000, R$2.000, R$3.000, tranquilamente. Tá? Então, só para lembrar, né? Pô, legal, bonito. Para que tudo essa explicação? Para a gente montar uma carteira de investimentos que ao longo do tempo seja uma carteira sustentável, com uma rentabilidade boa acima da média, né? E eu fazer aportes, eu vou alimentando essa carteira ao longo do tempo com a minha renda e até chegar a um ponto que eu tenho um patrimônio legal, bacana, que me permita viver de renda, eu extrair uma renda desse patrimônio e aí eu fico mais tranquilo, principalmente eu tenho mais tempo, né? Se eu quiser parar de trabalhar, ou se eu quiser trabalhar em outra coisa, trabalhar menos tempo, eu tenho mais independência, liberdade financeira. Todo esse é o propósito desse trabalho que a gente faz aqui. Bacana? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!